Poucos sabiam, até agora. Mas por trás da figura solene do novo Papa Leão XIV, antes conhecido como Dom Robert Francis Prevost, existe um segredo espiritual profundo, guardado como um tesouro silencioso entre as dobras do tempo, uma devoção ardente, quase escondida, ao Santo Rosário. Desde seus primeiros dias como missionário no coração do Peru, ele já carregava um rosário simples, de madeira gasta, marcado não apenas pelo tempo, mas pela fé viva. Não era um objeto de exibição. Era seu companheiro de alma. Seu escudo nas noites frias das montanhas. Seu consolo em meio à dor dos pobres. Quando questionado sobre a oração, ele dizia com humildade firme: o rosário é uma escola onde Maria nos ensina a olhar para Cristo com os olhos do coração. Hoje, sentado na cátedra de Pedro, ele já não esconde esse amor. Pelo contrário, o exibe com a serenidade dos que sabem em quem confiam. O rosário tornou-se seu refúgio nas crises, sua bússola nos dilemas, sua fortaleza invisível nas decisões mais difíceis que tocam os destinos da Igreja. Papa Leão XIV ensina, com gestos e palavras, que rezar o rosário não é escapar do mundo, é mergulhar no coração da salvação. Para ele, repetir as Ave-Marias é como talhar a alma, pouco a pouco, até que tome a forma da ternura de Deus revelada em Cristo. E, em uma de suas primeiras homilias como pontífice, surpreendeu o mundo com palavras que atravessam como flecha o ruído moderno. Não há crise, por mais escura, que não comece a ser curada pelo silêncio profundo de um rosário rezado com fé. Mas ele vai além. Com firmeza de pastor e ternura de pai, pede aos fiéis algo urgente, que parem de tratar o rosário como um enfeite esquecido ou uma tradição fria, sem vida. Ele nos convida a redescobrir esse instrumento sagrado como o que realmente é, um degrau espiritual, cada conta uma subida rumo ao coração de Deus. E deixa um alerta que arrepia. Se você não se ajoelha agora, com amor, talvez não consiga permanecer de pé quando as trevas vierem. Papa Leão XIV não quer apenas manter uma tradição. Ele quer reacender uma chama que o mundo moderno, distraído e barulhento, deixou apagar. A oração contemplativa que salva a alma e transforma o mundo. E tudo mesmo, começa com um gesto tão simples quanto poderoso: segurar o rosário com fé viva. Muitos católicos hoje têm um rosário, mas poucos compreendem o que realmente seguram nas mãos. Papa Leão XIV, o mesmo Dom Robert Francis Prevost de outrora, tem feito um alerta silencioso, mas firme, como sussurro de Deus ao coração desperto: volte a rezar, antes que seja tarde. O rosário está sendo esquecido, e com ele, apaga-se lentamente uma das armas espirituais mais poderosas da história da Igreja. Papa Leão XIV vê isso com dor no coração. Em uma catequese recente, ele disse com voz firme e olhar profundo: o rosário não é uma oração de palavras. É uma oração de transformação. Quando rezado com fé, o rosário não apenas toca os lábios, ele molda o coração. Ele não é recitado, é vivido. E nesse viver, ele reorienta a alma, reconduzindo-a ao olhar amoroso de Deus. Para o Papa, o rosário é uma corrente, não de prisão, mas de libertação. Uma corrente sagrada que liga o céu à terra. E ele lamenta profundamente que tantos tenham reduzido esse tesouro a uma tradição vazia, a um amuleto pendurado no espelho do carro, esquecido entre os dedos como se não carregasse o peso da eternidade. Ele tem sido insistente, quase profético. O rosário é uma resposta viva contra a frieza espiritual que anestesia o nosso tempo. Não se trata de superstição, tampouco de mágica. Trata-se de uma oração humilde, simples e absolutamente poderosa. Segundo o Papa Leão XIV, uma Ave-Maria rezada com fé é mais forte que 1000 pensamentos dispersos, e um rosário completo, rezado com amor, pode ser o início de uma nova vida, o ponto de virada de uma alma que desperta. E o Papa não fala apenas com palavras. Quem caminha ao seu lado, quem convive com ele nos corredores discretos do Vaticano, testemunha: o rosário está sempre por perto. No bolso, sobre a mesa, entre os dedos, no silêncio das suas decisões, é ali que ele encontra discernimento. O rosário é sua arma silenciosa nos bastidores do trono de Pedro. Mas ele quer mais do que carregar, ele quer reacender. Ele quer que os fiéis despertem. Porque vê um mundo distraído, barulhento, cansado e enfraquecido. Por isso, não cansa de repetir: voltem ao rosário. Antes que o ruído do mundo silencie a voz de Deus no coração dos homens. Para Papa Leão XIV, o rosário não é uma relíquia, é urgência. Não é um símbolo, é ação.
Não é uma repetição, é resistência. Segure o rézio, redescubra o poder que você havia esquecido. Porque segurar o rosário nas mãos é fácil. Mas o verdadeiro desafio é outro. O que há dentro da sua alma quando você começa a oração? Desde antes de ocupar o trono de Pedro, Leão XIV já advertia: de nada serve pronunciar palavras sagradas se o coração estiver distante de Deus. E agora, como sucessor de São Pedro, ele insiste com ainda mais força. O verdadeiro poder do rosário não começa na boca, começa no silêncio interior. Antes mesmo da primeira Ave Maria, ele nos convida a fazer o que muitos evitam: olhar para dentro. Com coragem. Com verdade. Examine sua alma. Pergunte-se, com honestidade radical: estou vivendo em estado de graça? Há pecados não confessados que ainda me aprisionam? O rosário é oração, sim, mas é também espelho. É combate. É convite à conversão. E tudo começa no silêncio onde Deus ainda fala. Basta ouvir. Rancores. Ele pergunta com olhar penetrante: você tem rezado por obrigação ou por amor? Papa Leão XIV não lança essa pergunta ao vento. Ele sabe o que diz. Para ele, o rosário não pode ser um disfarce espiritual, uma aparência de piedade que esconde um coração ainda preso em mágoas ou automatismos. O rosário, diz o Papa, deve ser um espelho onde a alma, nua e verdadeira, se reconhece diante de Deus. E ele ensina com sabedoria de pai e severidade de mestre. Rezar o rosário sem examinar a alma é como caminhar em direção a Deus com os olhos vendados. E adverte, com a firmeza de quem ama a verdade: Maria é mãe, mas também é mestra. E como toda boa mestra, ela deseja filhos sinceros, filhos que não temam olhar para suas próprias feridas, que tenham coragem de reconhecer suas quedas, não para se envergonharem, mas para permitirem que a graça de Deus as cure. Por isso, Leão XIV recomenda algo simples, mas revolucionário. Antes de iniciar cada rosário, pare, respire, silencie o mundo lá fora. Lembre-se de suas falhas, sim, mas também da infinita misericórdia de Deus. Porque o rosário não é só oração, é caminho de conversão. Papa Leão XIV acredita com toda a força do seu chamado que essa preparação interior transforma o ordinário em extraordinário. Ele diz: uma alma preparada é como terra fértil. Cada Ave Maria se torna uma semente que floresce no tempo de Deus. Por isso, examine sua alma. Sem medo. Sem pressa. Sem máscaras. Só com o coração limpo é que o rosário revela sua verdadeira força, aquela que muda vidas, liberta consciências e acende luzes em meio às trevas. E há algo mais. Algo que poucos católicos fazem ao iniciar o rosário, mas que pode mudar completamente o valor da sua oração. Papa Leão XIV tem falado com insistência sobre isso. O rosário é também um serviço à Igreja. Sim, à Igreja viva. À Igreja que sofre. À Igreja que pulsa com dores e esperanças. Antes mesmo da primeira Ave Maria, ele propõe um gesto de amor profundo. Inclua nas suas intenções o coração da Igreja. Mas, o que é esse coração? É o grito silencioso dos mártires esquecidos. É o choro escondido dos cristãos perseguidos em terras onde a fé custa a vida. É a fé vacilante dos jovens que se afastam. É o clamor dos doentes, dos pobres, dos abandonados. É o suspiro dos padres cansados. É o silêncio das religiosas que servem sem serem vistas. O coração da Igreja é tudo isso. E mais. É a parte que sangra em silêncio, enquanto o mundo corre indiferente. Papa Leão XIV tem sido claro. O rosário deve ser o respiro da Igreja. E cada fiel é chamado a se tornar um pulmão orante, intercedendo pelas feridas invisíveis do corpo de Cristo. Por onde passa, ele repete uma frase que marcou seu episcopado no Peru, e que agora ecoa pelos corredores silenciosos do Vaticano. Rezar por si mesmo é necessário, mas rezar pela Igreja é urgente. Antes de cada rosário, Papa Leão XIV faz um convite simples, mas que carrega um eco eterno. Faça uma pausa. E ali, no silêncio do coração, diga interiormente: Senhor, ofereço esta oração pelas dores e esperanças da tua Igreja. Esse gesto, para muitos pequeno, é para ele um sinal de maturidade espiritual. O momento em que o católico entende que a fé não é só um laço pessoal com Deus, mas uma chama que arde no corpo inteiro da Igreja.
O sofrimento da igreja não aparece nos noticiários. Não estampa manchetes. Não viraliza. Mas Deus escuta. Quando uma alma, escondida no silêncio, intercede com amor por ela. Papa Leão XIV quer reacender essa chama. Ele quer que seu rosário tenha peso no céu, que ecoe como uma súplica verdadeira. E por isso insiste: reze pelas intenções do coração da igreja. Porque quando um fiel reza assim, ele deixa de ser apenas um devoto. Ele se torna parte viva da alma da igreja. Um canal onde a graça pode correr livre, tocando o invisível. E então ele pergunta: quantas vezes você já rezou o rosário como quem corre para cumprir um dever, repetindo palavras sem alma, acelerando mistérios como se estivesse numa corrida, marcando ave-marias como quem faz contas em um relógio? Papa Leão XIV tem sido firme em suas homilias. Rezar sem amor é como abraçar sem alma, é um gesto vazio. A oração, ele ensina, não é um dever apressado. É um encontro. E encontros verdadeiros não acontecem com pressa. Quando se ama, o tempo some. As palavras ganham peso. O silêncio, sentido. No rosário, cada ave-maria é uma flor oferecida à Virgem. E quem ama, não joga flores. Entrega com ternura. Entrega com o coração. É por isso que o Papa convida os fiéis a desacelerar, a respirar fundo, a saborear cada palavra com a reverência de quem oferece algo sagrado. Não por formalidade, mas porque o amor exige presença. E Deus não se impressiona com quantidade. Ele responde à entrega sincera do coração. Papa Leão XIV relembra o que São Francisco de Sales dizia: uma oração feita com calma vale mais do que 1000 ditas às pressas. E acrescenta: rezar depressa é como ouvir alguém que amamos com distração, fica tudo pela metade. O rosário não é uma sequência de palavras. É uma meditação viva sobre os passos de Cristo, pelo olhar de Maria. E quem corre, perde os detalhes, perde os silêncios que falam, perde a essência que transforma. Por isso, Leão XIV nos convida a fazer do rosário uma escola de amor. Não algo mecânico, mas íntimo, profundo, verdadeiro. Ele afirma com clareza: quem reza devagar, reza com o coração inteiro. E quem reza assim, transforma sua vida em graça. Então, da próxima vez que você segurar o rosário, não olhe para o relógio. Olhe para dentro. Olhe para o céu. E caminhe com fé no compasso do amor. Olhe para o céu. Sim, olhe. Porque rezar é amar, e o amor não tem pressa. Você escova os dentes. Toma banho. Se alimenta. Olha o celular dezenas de vezes ao dia. Mas e a sua alma? O que você tem oferecido a ela? O que tem servido à mesa do seu espírito? Papa Leão XIV, o atual sucessor de Pedro, tem sido direto, como uma flecha de luz no meio da escuridão moderna. O rosário não é apenas uma devoção. É um caminho. Um trilho de fidelidade diária que une o chão que pisamos ao céu que esperamos. Quem reza com constância, diz ele, constrói uma ponte firme entre o hoje e a eternidade. E insiste. A oração precisa deixar de ser algo esporádico, improvisado ou emocional, para se tornar ritmo de vida. Como ele mesmo ensinou certa vez, com a sabedoria de quem vive o que prega. Não espere sentir vontade de rezar. Reze, até que o coração deseje isso por si mesmo. Existe um segredo que os santos conheciam, e que o mundo moderno esqueceu. A repetição do bem gera virtude. Assim como o corpo se fortalece com o exercício, a alma se enraiza no amor com a oração diária. O rosário não é só para os dias difíceis. Ele é força para todos os dias, especialmente para os bons, porque são nesses dias que costumamos esquecer de Deus. Papa Leão XIV recorda: Maria é mãe, e mãe que ama, não abandona. Cada dia em que rezamos o rosário é como bater à porta do céu e ouvir uma resposta doce e firme. Estou aqui, filho. Fazer do rosário um hábito, diz ele, é como dar um passo seguro na estrada da fé. Quem reza todos os dias, nunca anda sozinho. E não, você não precisa começar com todos os mistérios. Comece com 1/3. Com calma. Com entrega. Mas faça disso um compromisso. Não como um peso.
mas como quem cultiva uma amizade real. Sem gestos grandiosos, mas com constância e amor verdadeiro. O Papa lembra que é na fidelidade das pequenas coisas que Deus planta os maiores frutos. Um rosário por dia pode parecer simples, mas é nessa simplicidade que o céu age. A alma que reza o rosário todos os dias se transforma em morada da paz. E em um mundo barulhento, ferido, agitado e cheio de pressa, quem não deseja encontrar paz? Então hoje, aqui, agora, tome uma decisão. Transforme o rosário em parte da sua rotina. Não como obrigação, mas como um gesto de amor. Como um hábito de fé. Porque quem faz do rosário um hábito, faz de Maria uma companheira de jornada. Todos os dias. Até o céu. Você pode não ver, mas há uma batalha acontecendo agora. Uma guerra silenciosa, invisível, entre a luz e as trevas. E nesta guerra espiritual, Papa Leão XIV é firme como um profeta moderno. O rosário não é apenas uma oração. É uma arma poderosa. Uma arma que protege, que cura, que liberta. Uma arma que conecta o seu coração ao coração de Deus. O mal é sutil. Ele não bate a porta gritando. Ele se infiltra, sorrateiro, nas distrações banais, nas dúvidas que corroem devagar, no medo que paralisa silenciosamente. Mas há uma arma simples, tão poderosa quanto esquecida. Quem segura firme o rosário, segura a mão da mãe. E essa mãe, doce e imensa, pisa na cabeça da serpente. Não é exagero poético, nem superstição medieval. Desde séculos atrás, santos, papas e místicos reconheceram o rosário como um escudo espiritual, uma fortaleza portátil contra os ataques invisíveis do inimigo. E o Papa atual, com sua humildade firme como rocha, tem repetido com coragem e compaixão. Quem reza o rosário com fé, não apenas se aproxima de Deus, afasta as forças que querem nos afastar dele. Você já sentiu aquele desânimo que aparece do nada? A mente confusa, o coração apertado, sem explicação? Às vezes, são mais que sensações passageiras. São sinais de uma batalha interior. E o rosário pode ser a resposta que você ainda não experimentou com profundidade. Papa Leão XIV recorda: quando Maria é invocada com amor sincero, ela age como uma muralha viva, uma fortaleza de paz. Ela envolve, protege, intercede, com um poder que não vem deste mundo, mas toca o céu e transforma a terra. Não se trata de superstição. Ele afirma: é fé ativa. Fé que combate as trevas com luz. Fé que invoca a Mãe do Salvador e acorda os anjos em nossa defesa. Cada Ave Maria não é só uma repetição. É uma flecha de luz disparada contra os inimigos invisíveis da alma. E quando o rosário é rezado com intenção profunda e fé verdadeira, ele transforma o ambiente, liberta corações e fortalece a vontade. Papa Leão XIV nos chama a rezar como quem vai à guerra. Não com medo, mas com confiança e entrega. Não há escuridão que resista à luz da oração persistente. Ele insiste. Se você tem enfrentado confusão, tentações, cansaço na fé, pegue o rosário com firmeza. Não o trate como um amuleto decorativo. Ele é uma armadura viva, a oração que toca o céu e repele o mal. Porque onde o nome de Maria é invocado com fé, o mal não encontra espaço. Mas há algo essencial, algo que muitos católicos esquecem ao rezar o rosário. E isso pode mudar tudo. Ele nasceu da palavra. Não é invenção de homens. O rosário brotou do Evangelho. Cada mistério, cada Ave Maria, cada passo que damos com Maria é um eco direto das Sagradas Escrituras. E Papa Leão XIV tem sido incansável ao chamar os fiéis de volta à raiz sagrada dessa oração. A palavra de Deus é viva. E quando você reza o rosário com a Bíblia aberta, não está apenas repetindo palavras, está entrando no coração pulsante do Evangelho. Imagine essa cena sagrada. Você segura o rosário em uma mão e a Bíblia na outra. Enquanto seus lábios sussurram as Ave-Marias, seus olhos contemplam o momento exato em que o anjo saudou Maria com uma ave, cheia de graça. Você vê, com os olhos da alma, Jesus suando sangue no Horto das Oliveiras. Sente o silêncio cortante aos pés da cruz, quando o céu escureceu. Você não está apenas rezando. Você está vivendo a palavra. Você está mergulhando no mistério.
Papa Leão XIV faz um apelo urgente. Se quisermos entender a profundidade do rosário, precisamos beber da fonte, e essa fonte é o Evangelho. A Bíblia não é um ornamento. Não é enfeite distante. Ela é lâmpada para os pés e luz no caminho. Rezar o rosário com a escritura na mão transforma tudo. É mais que devoção. É encontro. É intimidade com o Verbo encarnado. É caminhar com Maria pelos mesmos caminhos que Jesus pisou. E tem mais. Quando você reza assim, sua mente se blinda contra distrações. Porque a palavra viva ocupa os vazios e acende o fogo da contemplação. Ela dá cor, calor, sangue e ressurreição aos mistérios. Dá vida ao que antes era apenas repetição. O Papa resume com sabedoria. A Bíblia é a lâmpada. O rosário é o caminho. Quem une os dois, não tropeça. Sente que sua fé anda fria? Sente dificuldade de se concentrar na oração? Então comece hoje. Simplesmente pegue o rosário. Abra o Evangelho. E entre no mistério. Deixe que cada Ave Maria ecoe nas palavras que Deus nos deu. Reze com a Bíblia na mão, e você nunca mais estará sozinho. Poucos gestos tocam tanto o céu quanto ensinar alguém a rezar. E poucos têm chamado com tanta firmeza quanto o Papa Leão. Ele insiste com voz de pai e coração missionário. Ensinar a orar é plantar eternidade no coração de alguém. Imagine o impacto. Uma criança que aprendeu o rosário com você. Um idoso que voltou a rezar graças ao seu testemunho. Um amigo perdido que encontrou consolo numa simples Ave Maria. É assim que se muda uma geração. Contando contas, com amor e fé, até o céu. A fé não floresce no silêncio do egoísmo. Ela cresce no chão fértil do amor partilhado. Ela se fortalece quando ensinamos, com humildade, aquilo que já vivemos com verdade. Você não precisa ser teólogo, nem ter respostas para tudo. Não é diploma que toca o céu, é o coração disponível. Basta amor. Basta presença. Basta o gesto simples de mostrar que o rosário não é coisa de velhos. É coisa de almas vivas. E aqui está o segredo. Ensine rezando. Mostre com suas mãos como segurar o terço. Com sua voz, como meditar cada mistério. Com sua vida, como confiar em Deus em meio às dores do cotidiano. Papa Leão XIV afirma com firmeza e ternura. Quem ensina a rezar, oferece um escudo. E em tempos de guerra espiritual, onde tantos andam desarmados, vulneráveis, perdidos, esse escudo é urgente. Quantos ao seu redor estão em silêncio? Mas não por paz. Por desespero. Quantos fingem não precisar de oração? Mas choram no escuro. Você pode ser canal de esperança. Um missionário do rosário. Um eco de Maria nos dias de hoje. Comece com o que você tem. Convide alguém. Reze junto. E como diz o Papa, quando um coração aprende a rezar, ele nunca mais será o mesmo. Não guarde essa graça só para você. O rosário é uma corrente que nos liga ao céu. E agora, é a sua vez de estendê-la. O que é mais urgente do que a oração? O que mais nos aproxima de Deus neste mundo tão agitado? Papa Leão XIV, com sua sabedoria pastoral, nos alerta, com firmeza e carinho. Não deixe para amanhã o que pode ser rezado hoje. O tempo é dom divino, mas também é neblina que passa. É fácil adiar a oração. Pensar que amanhã será o momento ideal, que depois será mais conveniente. Mas o Papa nos convida a refletir sobre algo que muitos esquecem. O amanhã pode não chegar. O rosário rezado hoje é o que conta. Não se engane. O tempo não espera. Quantos já adiaram sua conversão, achando que Deus estaria sempre ali, à disposição? Quantos perderam momentos sagrados por não terem respondido ao chamado enquanto o coração ainda estava aberto? O rosário é um presente. E toda vez que você o reza, você está colocando sua vida nas mãos de Maria, mãe, amiga, intercessora. Mas aqui fica a pergunta que ecoa do coração do Papa para o seu. Será que estamos aproveitando essa oportunidade divina? Enquanto ainda temos tempo, o Papa Leão XIV nos lembra que cada oração é uma aposta certeira no nosso futuro espiritual. Se não começarmos agora, quando será? O momento é este, aqui e agora. Não podemos contar com amanhã, por isso é urgente assumir o rosário como parte da nossa rotina diária, sem adiar, sem desculpas.
A fé não espera por grandes sinais ou momentos perfeitos. Ela se constrói no presente, na prática constante da oração. Adiar é perder a chance de fortalecer o coração e proteger a alma. Comece hoje mesmo. Ao iniciar o dia com o rosário, você começa com Deus, e isso transforma tudo ao seu redor. Então, qual é a sua espera? Antes que o tempo escape, agarre seu rosário, faça dele sua armadura, sua fortaleza contra as tempestades da vida. Papa Leão XIV reforça que, ao rezar, você não apenas salva a si mesmo, mas se torna fonte de graça para o mundo inteiro. Este é o momento. Não deixe a oportunidade passar. Reze com sinceridade, fé e esperança, porque cada Ave Maria é uma força poderosa que você não pode ignorar. Se este vídeo tocou seu coração e quer mais ensinamentos inspiradores do Papa Leão XIV, curta, deixe seu comentário, compartilhe suas reflexões e inscreva-se no canal para continuar crescendo na fé e na vida espiritual.